Você consegue ser acima da média, então, em quase tudo. Por quê? Porque eu acho que ninguém é zero em nenhuma dessas, Não, zero não características. E se você consegue trabalhar 50% disso, você consegue chegar sempre, vamos pensar, pelo menos a 60%, 70%. Ah, ele é extrovertido, né? Ele consegue, vamos pensar que ele é extrovertido, ele era introvertido. Mas ele não era 100%, ele tinha lá 30%. Sobrava 20%. Ele trabalha 50%, ele fica 70% extrovertido, né? Dá pra você consegue mudar a sua média em quase tudo, né? No final de um, vamos pensar, de um bom tratamento, de uma boa companhia, de lugares, de Sim, situações. se você mudar, alterar o estilo de vida e se você se focar mesmo, assim, se esse realmente for um objetivo, você não vai mudar a natureza da sua essência. Mas você consegue lidar com muitas questões, com certeza. E eu acho que é por isso que a psicologia faz sucesso, de verdade. É por isso que sucesso no sentido de ser um trabalho bem executado. Porque as pessoas veem diferença, né? É difícil você pegar uma pessoa, a maioria das pessoas que fazem terapia, elas falam, nossa, terapia mudou minha vida. Nossa, você tem que fazer terapia. A maior propaganda da psicoterapia é o paciente. É incrível, né? Que a pessoa fala, terapia é pra todo mundo. Às vezes o próprio profissional não fala isso, mas as pessoas falam, né? Isso é novo. Assim, agora tá muito em alta, né? Sobre isso que você acabou de falar, cara, terapia é muito bom pra todo mundo. Que dia que, assim, quando mudou essa chave? Porque antes as pessoas tinham vergonha de falar. Tinham, por conta dos hospitais psiquiátricos e de que a terapia, ela surgiu, né? A psicoterapia, o pai da psicologia é o Freud, né? E ela surgiu, na verdade, de mulheres que foram chamadas por ele de neuróticas, né? De histéricas. E essas mulheres eram mulheres que apresentavam alguns sintomas que a medicina tradicional não conseguia ter uma explicação. Então, por exemplo, a mulher ficava totalmente paralisada um lado do corpo. Aí fazia uma série de exames, ele era neurologista, e aí não tinha uma explicação, nada. Organicamente, tudo perfeito. Eu falava, o que tá acontecendo que essa pessoa tá paralisada, tá muda, tinha muito mutismo seletivo. Ainda é uma questão que existe hoje em dia, principalmente com crianças. A pessoa do nada parava de falar. E não falava de jeito nenhum, e aí você vai ver corda vocal, tudo perfeito, sem motivo. E ele começou a investigar. E quando ele começa a investigar, ele tá conversando, inclusive, com uma paciente, uma passagem famosa da psicologia, e ele começa a perguntar e perguntar e perguntar, e ela fala assim, para de falar, deixa eu te contar a minha dor. E aí, daí que surge a escutativa, né, que é o primeiro pilar da psicologia. Ouça. Não fale, ouça, porque quem tem que falar é o paciente. E aí ele passa a ouvir. E aí quando ele passa a ouvir, ele começa a entender, ele vai investigando a história, e aí ele vai ver que em algum momento aquilo faz sentido na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, essa mulher que ficou muda. Eu tô falando um exemplo de um livro, de um clássico, tá? Da psicologia. Ele tem essa paciente, aí ela não fala, e aí ele começa a investigar uma série de coisas e conversar com pessoas que convivem com ela, e não sei o que, e ela tinha uma paixão por um vizinho. Eles estavam muito envolvidos e muito apaixonados e tudo mais, e ele parte para uma viagem, vai fazer alguma coisa, e eles começam a se comunicar só por carta. E aí ela começa a ficar muda, porque ela entende que se não tinha ele para conversar, não tinha motivo para que ela falasse. Então, enquanto ele não estivesse ali, ela não mais se comunicaria. E aí, lógico, tem uma série de questões envolvidas, você vai ver a história da pessoa, enfim, não é só isso, mas ele consegue achar uma chave. E aí, quando ele começa a falar sobre isso com ela volta a falar. E aí ele começa a entender que o psicológico influencia, que não existe uma divisão, como Descartes trouxe, né, de corpo e mente, e que durante muito tempo ainda, né, a medicina tratava dessa forma, né? Eu sou um médico especialista em braço, eu só trato braço. Mas aí você vai ver, braço tem terminação nervosa vem do sistema nervoso central, é cérebro, produto do cérebro, mente. A gente não tem como dividir uma coisa da outra, porque em última instância tá tudo interligado. Tá tudo junto, né? Qual que é o maior órgão do corpo humano? É a pele. Todo mundo fala, né? Mas se a gente for ver, é o sistema nervoso. Porque na pontinha do seu dedo, você tem terminação nervosa. Então, o sistema nervoso, ele tá presente no teu corpo inteiro.
Verdade. Toda a Total. pele tem, né? Toda a Qualquer pele lugar, tem. A gente tem um a sistema gente tá nervoso ligado que tá ali no ali. cérebro, né? É o cérebro que tá comendo, tá dando comando, ele é o líder, né, dos demais órgãos ali, e tá tudo interligado, Pô, não dá deu vontade de conversar com dermata agora. Pele não, rapaz. Sistema nervoso. Sistema nervoso. Do Sistema caramba, nervoso assim, é o maior órgão que a gente, né, do corpo humano, porque ele tá em todos. Bate o dedinho do pé. É uma dor que você nunca esquece. Pô, e Como tem o- terminação nervosa ali, né? Impressionante, assim. Você só sabe quando você bate, porque você não tá sentindo seu dedinho. Agora você tá, porque eu acabei de falar dele, mas daqui a pouco você esquece que ele existe, né? Mas dá uma encostadinha, dá uma batidinha na quina, que, nossa, aquela dor intensa, assim, né? A boca, qualquer coisinha que você faz na sua boca, nossa, dói muito, vai estourar um cravinho da boca, você quer morrer, né? É uma coisa horrível de dor, assim. A gente tem muita terminação nervosa. Tem outras áreas que a gente tem um pouquinho menos, mas